Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Esperança. Em nome da Caminho Azul, agradecemos mais uma vez este momento de união fraterna em que temos de poder refletir e discutir esta que é um momento de educação continuada, que chamamos de série Esperança. Juntos estamos aprendendo ciclo a ciclo, vídeo a vídeo, a como refletir quem nós somos, por que estamos vivos e quais os propósitos que nos unem, por que todos esses conhecimentos da ciência, religião e filosofia conseguem se unir em um ponto único de entendimento, onde passamos a entender a vida de uma forma melhor. Já estamos no nosso 6º ciclo e no nosso 4º vídeo, e nesse ciclo estamos estudando as relações coletivas, depois de estudar as relações individuais, o preparo para este trabalho de relacionamento, o amor, o ambiente de trabalho e entendendo a nós mesmos. E estamos nesse momento, depois de termos estudado nas coletividades o que é uma relação coletiva, depois de estudarmos o movimento, o sentimento que nos une em um propósito único, que denominamos a piedade, e depois de entendermos na aula passada, como os pensamentos se unem em uma frequência magnética única, unindo os propósitos com pessoas que muitas vezes nem conhecemos, com seres vivos muitas vezes que ainda achamos que nunca entramos em contato, mas porque por termos pensamentos que têm o mesmo eletromagnetismo, o mesmo padrão de ondas, esses pensamentos se unem e criam coisas maravilhosas. Então, os ciclos duram 7 vídeos e hoje estamos entrando no 4º vídeo. Então, o 4º vídeo é aquela virada. Estamos descendo 3 vídeos, fazemos a virada, depois subimos 3 vídeos. O 4º vídeo é a virada do ciclo. E essa virada do ciclo, ela é muito importante, porque hoje estudaremos a união. O como esse coletivo se une e quais são os problemas que essa união pode ter. Quais são esses problemas que separam a gente, que desunem a gente? O grupo é o movimento que constrói, que une os pensamentos, que une essa energia e que fazem as coisas acontecerem. Ela olha para o verdadeiro potencial de cada um, que são pessoas individuais, que são pessoas que têm potenciais próprios, que são únicos, mas que ao mesmo tempo são iguais. E essa dificuldade é o problema da união. Entender como pessoas tão diferentes podem ser iguais e têm que ser relacionadas como iguais nos grupos. Porque quando essa igualdade não é manifestada, quando esse propósito de que cada um tem o mesmo valor nos grupos de construção fraterna e cooperativa, o progresso não acontece. E a separação dos grupos, a individualização, a subjugação uns dos outros começa a acontecer. E esse é o grande problema da humanidade recente, porque a humanidade não consegue encontrar esse movimento de igualdade. Muitas vezes exagerando, querendo que todas as pessoas tenham os mesmos padrões, e outras vezes ao contrário, querendo separar e segregar todas as pessoas, colocando cada uma delas nos seus locais de formas separadas. E não é isso. O ideal é que estejamos juntos do jeito que somos e como somos, para que possamos crescer juntos dentro dos propósitos que estamos, independente de como estamos. Isso é muito complexo, porque desde criança vemos estes iguais que são tão diferentes perceberem essas diferenças e começarem a se relacionar de uma forma comparativa. O grande problema é que quando é esse movimento de pensamento, quando tentamos nos comparar uns com os outros. Porque há um movimento de comparação, ele vem da nossa inteligência que nos faz refletir sobre por que o outro é diferente e quais são as diferenças. E o objetivo disso é que possamos nos nutrir do que o outro tem de melhor, para aprendermos uns com os outros, para desenvolvermos esse aprendizado uns com os outros, e não para nos compararmos de forma competitiva. Então essa comparação de forma negativa e competitiva, ela é diferente de uma análise construtiva.
essas análises, quando elas são feitas de forma inadequada, elas vão criar sentimentos muito ruins. Elas vão criar um ideal de competitividade entre nós e entre as crianças. E isso vai fazer com que a competitividade gera as diferenças. Se todos somos diferentes, como é que a gente não valoriza essa questão? Por que é importante a gente se sentir igual? Porque quando criamos esse ideal competitivo e desvalorizamos o outro, ou hipervalorizamos o outro, essas diferenças passam a fazer mal. Porque quando as diferenças são muito grandes, quando eu valorizo as diferenças, eu crio um ideal de depreciamento do outro, eu acho que aquele outro não serve para ficar do meu lado, ou eu crio um ideal de ciúmes, onde eu quero ser o outro, onde eu quero ter o que o outro tem. E eu não me contento com o meu crescimento individual. Eu não valorizo o meu crescimento individual. Então, esse movimento de depreciamento ou de hipervalorização cria esses dois sentimentos, o que deprecia e os ciúmes. E isso é muito ruim. Os ciúmes, por exemplo, a gente vai querer o que o outro tem. A gente vai querer ser o outro. A gente se despersonaliza para criar uma identidade. E o pensamento fazendo isso, ele realmente cria. A gente passa a ser o outro. E isso é diferente do ideal. Porque o ideal é quando a gente pega aquilo que o outro tem de bom e acrescenta no que a gente é. Acrescenta aquela bondade no outro, no que a gente é. E quando eu tenho ciúmes, eu quero me destruir para ter o que o outro tem. Então, o ciúmes é um movimento de destruição. É um movimento, tanto esse de segregação quanto esse dos ciúmes, é um movimento que separa. É um movimento que segrega. E é um movimento que gera ódio, que gera sentimentos negativos. Tanto em mim, porque eu às vezes não tenho o que o outro quer e eu passo a querer a ter, quanto no outro, porque o outro começa a sentir o meu ciúmes, a sentir o meu sentimento negativo. Aquele meu pensamento, ele passa a receber uma frequência magnética de sentimentos, o meu coração fica aflito. E essa aflição contamina o conteúdo do meu pensamento. E as minhas construções passam a ser muito destruidoras, muito negativas. E é muito interessante porque eu estou no grupo e eu passo a me separar do grupo. O meu pensamento, então, agora me separa do grupo, me segrega. E aí eu me aprisiono nesses sentimentos. Então o ciúme e a segregação me aprisionam. E é muito interessante porque as pessoas passam a usar os relacionamentos para o benefício próprio, em vez do para o benefício do coletivo, e isso vai isolando a pessoa, ela vai se aprisionando e ela vai definhando, porque a energia só dela não consegue ser o suficiente para que ela se sinta completa. Ela precisa do relacionamento. Só que como aquelas pessoas que estão com ela, muitas vezes, elas estão subjugadas a ela, porque ela criou esse movimento destruidor e de escravidão dos outros, essas pessoas, elas ao longo do tempo, elas vão se libertando, ou elas vão definhando, e elas vão perdendo a energia, porque eu vou me alimentando daquela energia dela, eu vou sugando aquela energia dela como se eu fosse um vampiro. E aquela pessoa vai secando. Então, ou ela se liberta da gente, ou ela vai apodrecendo. E eu vou me sentindo isolado, porque esse relacionamento não ajuda o outro. Ele só me alimenta. Só que depois de um certo tempo eu estou sozinho, não tem mais ninguém do meu lado. E aí eu sinto um vazio. Eu sinto uma solidão. Eu sinto uma insegurança tremenda. E olha só como é interessante, porque Deus trabalha mesmo em quem está nesse movimento. Porque esse é o movimento do mal. O mal é assim. E aí o mal se autodestrói. Porque sem a energia dos outros, a gente não existe, a gente enfraquece e a gente não constrói nada. E o mal vai se isolando e vai se destruindo. E aí ele fica inseguro e aí ele passa a sofrer. E aí quando ele sofre, ele passa a refletir porque ele é inteligente e aí ele volta a pensar na relação fraterna e cooperativa. E aí lá na frente ele volta a entender que ele precisa dessa humildade. E o sofrimento que o ciúmes gerou, que a insegurança gerou, que todo esse mal que ele fez gerou, acaba destruindo tudo que ele é. E ele vira um nada, que vai se reconstruir uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, uma pessoa que agora pensa de forma fraterna e cooperativa.
que, pela experiência que ele teve negativa, não vai querer aquilo de novo, não vai querer se sentir sozinho e inseguro de novo. E aí o que ele vai querer? Fazer um movimento de construção, elevar os pensamentos, alimentar os pensamentos desta igualdade, de todos sermos diferentes e nos unirmos, entrelaçando os nossos corações, unindo os nossos pensamentos que são tão diferentes, mas que podem estar em frequências magnéticas iguais, que podem se relacionar aos conteúdos iguais. Queremos as mesmas coisas, mas somos capazes de fazer isso de forma diferente. É como num hospital, gente. Quem é responsável pela cura de um paciente? É só o médico? É só o enfermeiro? Ou são todos que trabalham? Se aquele hospital não for bem administrado, ele rapidamente será destruído. Se o pessoal da limpeza não for impecável no seu trabalho, as pessoas serão contaminadas. Se o pessoal da logística não comprar todos os insumos de forma correta para o hospital, faltará medicações para os pacientes. Se os médicos não cuidarem de si mesmos e estiverem estressados, não serão as melhores pessoas para cuidar dos pacientes. Se os enfermeiros não se colocarem de forma devotada e forem apaixonados pelos seus trabalhos e darem tudo de si no acolhimento dos pacientes, o sentimento de acolhimento no hospital não acontecerá. E só o remédio sem o sentimento não irá curar os pacientes. Então, todos ali são importantes. Não é porque um está numa posição social maior ou menor, não é porque um tem um conhecimento maior ou menor. Todos estão nos seus locais e precisam fazer o seu trabalho perfeito e precisam estar motivados e animados de que eles são responsáveis pela cura dos pacientes. Se o faxineiro não entender que ele é responsável pela cura dos pacientes, o trabalho dele não vai ser bem feito e ele precisa sentir esta força. Todos unidos, cada um diferente do outro, com as suas qualidades, irão se unir dentro de um propósito maior, que é a cura de um paciente. E isso é muito importante de ser cuidado. Isso é muito importante de ser refletido. E essa união, ela não pode fazer com que as pessoas se sintam maiores ou piores só porque elas são diferentes. Então, essa reflexão da união e de como ela acontece, mesmo sendo todos diferentes, é muito importante. E isso precisamos trazer de forma muito, muito, muito qualitativa, muito concreta, de forma muito delicada para as nossas crianças. Pois as crianças estão começando a aprender a funcionar de forma unida, em cooperação entre si. E elas precisam, a partir do momento que começam a se sentir diferentes, começam a sentir que são diferentes dos outros, as crianças precisam olhar para si, olhar para o outro e entender o movimento de igualdade que elas têm. Que elas também têm dificuldades iguais às do outro. E que muitas vezes as dificuldades dela são as qualidades do outro. E as qualidades do outro, dela, são as dificuldades do outro. E isso faz com que um possa retroalimentar o outro de habilidades e de dificuldades. E assim, entendendo, eu posso ajudar o outro com a minha qualidade e o outro pode me ajudar com a qualidade dele no momento de adquirir um propósito. Quando as crianças estão jogando num time, é isso que está acontecendo. Aquele que é melhor zagueiro está ajudando na defesa, enquanto que aquele que é melhor atacante está ajudando no ataque. E eles juntos, de forma fraterna e cooperativa, entendendo o outro, vão se tornar um bom time. Né? Não porque eu quero só vencer, mas porque eu quero me unir ao meu colega e formar uma boa comunidade cooperativa. Então, espero que vocês tenham uma boa reflexão e até o próximo vídeo.